Eu cometi esses 10 erros, quase levei a Social à falência. Eu criei a Social para ajudar outras empresas a crescerem, mas no meio do caminho eu acabei me perdendo. E hoje eu quero te contar o que me fez quase desistir e o que eu aprendi quando tudo desabou. Toda a estrutura que eu tinha se desmoronou. A empresa ela crescia por fora, mas por dentro era um verdadeiro caos. E isso fazia com que eu me sentisse exausta. Eu achava que controlar tudo era ser de fato uma boa líder. Até que eu percebi que eu mesma estava virando o maior gargalo do meu negócio e é difícil admitir isso. O primeiro erro é falta de clareza estratégica do seu negócio. Eu não tinha um plano, eu só corria atrás de cliente. E se você não sabe para onde você quer ir, qual é o crescimento que você espera da tua empresa, qualquer cliente vai servir. Erro número 2 foi misturar as finanças pessoais e as finanças da empresa. Por isso que eu sempre digo que educação financeira nós deveríamos ter aprendido na escola. Então eu acabei buscando essa habilidade de cuidar do meu próprio dinheiro depois da fase adulta, depois que eu tive esse contato com o empreendedorismo. Então é muito importante que o empresário, a empresária saiba diferenciar ali as contas pessoais das contas da empresa. Todo empresário precisa tirar ali o seu prolabore, o seu pagamento mensal, o seu salário. E a maioria dos empresários não tem essa visão clara. Acaba se enrolando ali com as contas da empresa, pagando as contas pessoais. Terceiro erro, ser centralizadora, tentar fazer tudo sozinha. Isso acaba fazendo com que a gente tenha um desgaste absurdo mental e acabando não dando conta de tudo. Como eu queria provar pra mim mesma que eu dava conta, eu acabei me sentindo exausta. E aí, com exaustão, você não consegue ter um pensamento claro, você não consegue tomar boas decisões a respeito do que fazer e quais caminhos seguir ali pra gerir melhor a tua empresa. O quarto erro foi não ter processos claros. Nada tinha um padrão. Quando você tem uma operação rodando, você consegue criar processos ali, até mesmo para que você delegue parte desse processo para colaboradores diferentes. Então, é importante você identificar quais são os processos que a sua empresa precisa para poder gerar. Se você tem uma rotina, se você tem um padrão ali de trabalho, com certeza você consegue criar processos para facilitar, para automatizar essa rotina e facilitar não só a sua vida em relação a gerenciar a sua empresa. O quinto erro foi não conhecer de fato o meu cliente. Eu acreditava que eu conhecia os meus clientes de verdade, mas eu nunca tinha buscado a fundo quais eram as dores que eles tinham. Eu nunca tinha ouvido a dor de cada cliente. O sexto erro que eu cometi foi não medir os resultados. Eu não tinha uma visão clara do meu crescimento, eu não tinha uma visão clara do meu faturamento. Eu olhava para o meu faturamento, mas eu não conseguia ver ali a rentabilidade do meu negócio. Eu não conseguia ver com clareza se o meu negócio estava crescendo, se ele não estava crescendo, porque não necessariamente, se o seu negócio tem um faturamento alto, ele está sendo rentável, porque às vezes as contas que ele tem são maiores do que o faturamento, então a conta acaba não fechando. O sétimo erro que eu cometi foi parar de inovar. Eu tinha ciência que eu estava errando e eu acabei ficando com medo de errar novamente. E isso fez com que eu não tomasse algumas ações ali que fossem calculadas, alguns riscos calculados. Que eu inovasse, que eu trouxesse novas tecnologias, que eu automatizasse a minha empresa. Isso foi um grande erro que eu cometi. E também, nesse processo de reestruturação da Social, eu tô revendo tudo isso. Então foi um grande aprendizado. Você nunca deve parar de inovar no seu próprio negócio. O oitavo erro, a comunicação da minha empresa era confusa. Então, se a comunicação que eu tinha em relação à minha empresa era confusa, isso se estenderia por toda a cultura da empresa. Então, você ter uma comunicação clara, objetiva em relação ao seu propósito, em relação à sua cultura, em relação às suas diretrizes, às coisas que você acredita que vão ser ali os pilares da sua empresa, é importante que você consiga comunicar isso para o seu time e para os seus clientes com clareza. Então, a habilidade da comunicação é algo que eu tento trabalhar diariamente e isso tem me ajudado não só na empresa, mas também no doutorado, como na minha vida pessoal. Isso tem me ajudado em outros âmbitos.
O nono erro que eu cometi foi a falta de foco. Então, eu dizia sim para tudo. Qualquer cliente que chegava com qualquer demanda, eu queria abraçar o mundo, eu queria só resolver aquele problema ali. Isso acabou me atrapalhando demais, porque eu acabava não tendo uma esteira ali de produtos e achando que eu podia dominar o mundo, e não é assim que funciona. Então, o ideal é que você tenha um foco, que você tenha uma esteira de produtos, que você saiba de fato ali o seu ICP, que é o seu cliente ideal. O 10º erro que eu cometi foi o negócio dependendo de mim. Então, eu sempre acabei sendo aquela empresária ali que estava atrás do balcão. Então a empresa ela não rodava se eu não tivesse ali presente, se eu não tivesse fazendo as coisas. E quando eu criei a Social Now, com o passar do tempo, com a maturidade, eu entendi que ali seria uma criação de um ativo para mim. Então eu precisava criar processos, criar um sistema que iriam fazer com que a empresa girasse sem que eu estivesse presente. Esse foi o momento de virada e é exatamente onde eu estou. Então tudo isso, todos esses erros, eles foram importantíssimos para minha maturidade, para entender mais sobre o meu negócio. A Social Now é uma verdadeira escola para mim. Então eu não considero esses erros como erros, eu considero esses erros como parte ali do processo de aprendizado, de maturidade mesmo. Então hoje eu estou exatamente no ponto de virada. Eu estou na parte da reestruturação da Social Now. Então é um momento muito importante, é um momento de ressignificar todos esses erros que eu cometi e não cometê-los novamente. Hoje eu estou exatamente nesse processo, sanando as pendências financeiras que acabou gerando com o negócio, reconstruindo tudo com mais consistência, com mais consciência. Eu parei de tentar crescer no caos e comecei a, de fato, organizar ali a base da empresa. Então hoje eu sei o que entra, o que sai, o que faz sentido continuar, o que faz sentido não continuar. Hoje nós temos uma estrutura bem enxuta. Eu atendo poucos clientes, até mesmo pela minha rotina do doutorado. Então hoje o meu foco maior é essa reestruturação, é sanar todas essas pendências que ficaram no caminho, para eu conseguir ter um fôlego, ter cabeça para conseguir alavancar a Social Now. Então hoje o momento que eu me encontro é exatamente dessa reestruturação. A alavancagem ela vai chegar, mas agora com a base muito mais sólida, com o que eu possa galgar outros degraus sem precisar voltar, sem precisar ter que ficar corrigindo o tempo todo os mesmos erros. Eu sei que eu vou errar, porque empreender isso é erro e acerto, mas a gente precisa errar rápido e consertar mais rápido ainda. Então hoje, cada dívida que eu consigo quitar, cada processo que eu consigo documentar, cada sistema e eu vejo que faz sentido implementar na empresa, é a prova que eu não falhei. Eu apenas amadureci. Quando eu estava na 4ª série, eu fui visitar o escritório da Folha Dirigida, porque nesse momento eu me interessava muito por jornalismo e tudo mais, então a escola fez um passeio para o escritório da Folha Dirigida. No escritório, o diretor, de um dos setores lá da Folha Dirigida, ele gostou muito de conversar comigo e ele me deu um papel escrito: "Não errei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam". E essa frase, quem disse foi o Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Então imagina se o cara tivesse desistido nas primeiras vezes ali que ele tivesse errado. Então eu guardo essa frase comigo no meu coração e é exatamente essa sensação que eu tenho em relação à Social Now. Eu não falhei, apenas descobri muitas maneiras que não davam certo. E agora eu sinto que a Social Now ela tá de fato se tornando o que ela nasceu para ser, uma empresa leve, sólida, inteligente, feita para prosperar e não para resistir ali às nuances do caminho. E a grande lição que eu tiro desses quase 7 anos de empresa é que errar faz parte. 60% hoje das empresas elas quebram antes dos 5 anos. Exatamente pelo empresário, pela empresária brasileira não terem esse tino, não terem essa educação para gerir uma empresa. Então a gente aprende meio que na marra. E hoje eu entendo que errar vai fazer parte. Se você tem medo do erro, você não pode empreender. Não tem como. Você vai errar. Essa é uma certeza que você pode empreender sabendo o que você vai fazer. Então, errar faz parte, mas insistir nos mesmos erros é o que acaba destruindo uma empresa. Então, se você identificar erros que você esteja cometendo, corrige logo, acerta e segue em frente. Hoje eu entendo que sucesso não é você ter
uma carteira de clientes gigantesca, mas é você ter um negócio que te ajuda a prosperar sem te consumir e sem consumir também ali o teu time, que todos prosperem juntos. Se você é empresário e sente que também tá no limite, talvez o problema não seja você, sejam os erros que você ainda não reconheceu que tá cometendo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso e comenta aqui nos comentários qual desses 10 erros você já cometeu também. A Social Now, ela tá renascendo e eu quero te mostrar aqui na prática como é que se transforma a falência em reconstrução. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreve aqui nesse canal e me ajuda a crescer também e trazer novos conteúdos para você. Até mais!